Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Essa semana a internet parou e se chocou com o comentário do youtuber Monark do Flow Podcast. No episódio dessa semana, uma entrevista com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, Monark e Kim fizeram apologia ao nazismo, defendendo a liberdade que deveria existir para se criar um partido nazista no Brasil. Em primeiro lugar, antes de falar qualquer coisa sobre o acontecido, é muito importante dizer que defender uma ideia nazista, racista, machista ou qualquer outro preconceito é um absurdo e uma idiotice total. Até porque o nazismo é uma ideologia que, na sua essência, é racista, xenófoba, violenta, autoritária e intolerante. Por isso, as falas de Monark e Kim são indefensáveis. Nessa conversa com os deputados, Monark não disse ser nazista, mas defendeu a liberdade de expressão de pessoas defenderem essa ideia, criando até mesmo um partido político. O que Monark quis dizer com isso? A liberdade de expressão tem limites? Qual o erro na fala de Monark ou de quem defenda essa ideia? Antes da gente falar dessa polêmica, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e de deixar o seu like e o seu comentário. O Flow Podcast é o maior podcast brasileiro. Inspirado pelo podcast americano de Joe Rogan, Igor e Monark produzem conversas diárias de forma descontraída com diversos convidados, de políticos a músicos, filósofos, atletas, dentre tantas outras pessoas e personalidades. Eu pessoalmente acompanho o podcast há muito tempo e vi a evolução desse sucesso e a involução, talvez, da postura de Monark nas entrevistas. Independente da idiotice que Monark falou a respeito do nazismo, o apresentador, por desconhecimento e um pensamento muito simplista, vinha defendendo em vários episódios o direito às liberdades. Portanto, para Monark, as pessoas poderiam ter a liberdade de não tomar vacina, liberdade de andar sem cinto de segurança no carro, liberdade de andar armado e até mesmo a liberdade de ter o pensamento nazista no debate político nacional. Acontece que esse pensamento, que não é só do Monark, mas de muitos outros ditos novos liberais que surgiram no Brasil nos últimos anos, está completamente errado e a mais pura ignorância sobre o pensamento liberal, sobre o Estado democrático de direito, sobre a democracia e sobre a história humana. A liberdade de expressão é um princípio que, sem dúvida nenhuma, precisa ser muito respeitado. Sem liberdade de expressão, nós não teríamos uma imprensa livre, não teríamos atores, compositores e o livre pensamento. Ocorre que nenhum princípio pode e deve ser absoluto por si só. A vida em sociedade numa democracia exige limites e mais. Cada sociedade e cada Estado de direito pode ter uma interpretação ou um valor diferente para determinado princípio. Portanto, a liberdade de expressão também deve ter limites e não é ilimitada. Nós não temos a liberdade de expressão para defender a morte, dado que matar é um crime. Não temos a liberdade de expressão para defender o racismo, dado que racismo também é um crime. Da mesma forma que não temos a liberdade de expressão para defender o nazismo. O nosso Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre isso, reconhecendo que manifestações racistas, homofóbicas ou nazistas não têm espaço na nossa sociedade. Mas, tentando entender um pouco mais o pensamento superficial de Monark a respeito da liberdade de expressão, claramente ele quis comparar o Brasil aos Estados Unidos. E pode parecer um absurdo total para alguns, mas nos Estados Unidos existe um partido nazista, assim como existem movimentos racistas. Porém, na sociedade americana, esse caso também já foi discutido pela Suprema Corte daquele país, que decidiu ser permitida a manifestação, desde que não tenha a finalidade de incitar a violência ou atos ilegais. Claramente, existe uma diferença na interpretação sobre a liberdade de expressão no Brasil e nos Estados Unidos, mas em ambos ela possui limites. O fato é que se discutir liberdade de expressão ou qualquer outro princípio é sempre uma tarefa muito difícil e depende da interpretação das leis e da própria sociedade. A gente está chegando perto de uma eleição polarizada e certamente surgirão temas e discussões extremistas e populistas. O que mais veremos serão falsos juristas e falsos cientistas políticos cheios de opiniões pelas redes sociais. Nós precisamos estar atentos para o discurso da tolerância e não da intolerância, principalmente na discussão de problemas e princípios complexos que exigem conhecimento profundo de temas
e não um pensamento simplista como a interpretação de liberdade feita por Monarque e por tantos outros. Vale a gente lembrar que o Partido Nazista foi eleito de forma democrática na Alemanha, pois se permitiu que a disseminação dessa ideologia criminosa, intolerante, fosse tolerada, coisa que nós não podemos tolerar e permitir. Monarque foi desligado do podcast dos estúdios Flow, que em Monarque estão sendo investigados criminalmente por suas falas pelas autoridades competentes. Valeu e até o próximo vídeo.